Se você está vendo esse vídeo, é porque 2025 passou e, no fundo, você sabe, o jeito que você lidou com o dinheiro até aqui não funcionou. Você trabalhou, você ganhou dinheiro, mas chegou ao fim do ano com a mesma sensação de sempre: cansaço, frustração e a pergunta que dói: por que eu me esforço tanto e continuo no mesmo lugar? E antes que você se culpe, deixa eu ser clara: isso não é falta de caráter, nem preguiça, nem azar financeiro. É repetição de atitudes que não geraram crescimento. Entrar em 2026 fazendo exatamente o que você fez em 2025. É aceitar continuar parado ou pior, andando para trás. E é por isso que este conteúdo existe. Aqui, a gente não vai fingir que está tudo bem. Não vamos romantizar descontrole financeiro. E também não vamos perder tempo com dicas rasas que você já tentou e não sustentou. O que vamos fazer agora é um levantamento honesto, olhar para suas decisões de 2025, identificar os erros que te travaram e transformar isso em aprendizado, não em culpa. Porque quem não muda comportamento, muda apenas o calendário. Se você sente que todo ano promete fazer diferente, mas repete o mesmo ciclo, esse é o seu sinal de alerta. Bem-vindo ao Reset Financeiro Consciente do É da Minha Conta. Aqui a virada não começa no dia 1º de janeiro. Ela começa quando você aceita que algumas atitudes precisam ficar em 2025, para que sua evolução financeira finalmente comece em 2026. Se esse início doeu, é porque tocou num ponto real. E a pior decisão agora seria fingir que não é com você. Fica comigo até o final, porque no próximo bloco vamos identificar quais atitudes de 2025 estão sabotando seu crescimento financeiro e quais atitudes precisam mudar antes de 2026 começar. Se inscreva no canal É da Minha Conta, porque essa não é uma reflexão solta, é uma série de reset financeiro, pensada para quem quer parar de sobreviver e começar a evoluir. Comenta aqui embaixo: qual hábito financeiro você sabe que não pode levar para o próximo ano? Escrever é o primeiro passo para assumir o controle, porque 2026 não vai ser diferente, se você continuar fazendo exatamente as mesmas escolhas. E aqui a gente não entra em ano novo carregando erro velho, aqui a gente entra consciente e no controle. Existe um motivo para todo fim de ano parecer igual, não é falta de esforço, é falta de pausa para enxergar. A maioria das pessoas entra em um novo ano fazendo planos, sem nunca ter entendido por que o dinheiro nunca ficou no ano que passou. E deixa eu te perguntar com honestidade: 2025 foi diferente ou foi só mais um ano de correria, contas pagas no limite e a sensação de que o dinheiro sumiu? Porque quando você não olha para trás, você não planeja, você repete. E aqui vem a parte que ninguém gosta de fazer e que muda tudo: parar e encarar o caminho do seu dinheiro. Não é necessário uma auditoria complicada, e sim ter consciência. É abrir o extrato e se perguntar, sem culpa: para onde o meu dinheiro realmente foi? O que eu priorizei sem perceber? Onde ele escorreu em silêncio? Porque ele sempre escorre. Em parcelas pequenas que viram grandes, em assinaturas esquecidas, em juros por atraso, em compras por impulso feitas num dia cansativo. Nada disso parece grave isoladamente, mas juntas, essas escolhas explicam por que o ano terminou apertado de novo. E os padrões, eles aparecem rápido. Todo mês o dinheiro acaba antes do mês. Todo fim de ano, o 13º já tem dono. Toda virada começa com esperança e termina em frustração. Esses padrões não mentem, eles mostram exatamente onde sua evolução financeira travou. Quem não encara o passado financeiro entra no próximo ano carregando os mesmos erros do ano anterior. E você não merece viver preso nesse ciclo. Se você sentiu que esse ano passou rápido e terminou do mesmo jeito que começou, essa sensação não é coincidência. Mesmas contas, mesma correria, mesmo aperto no fim do mês. E continuamos sem entender por que o dinheiro nunca sobra. A maioria das pessoas pula direto para metas, promessas e planos, mas ignora a parte mais importante: olhar para trás com honestidade. E fazer isso não é complicado, é estar disposto a mudar as atitudes. É simplesmente parar e se fazer uma pergunta que muita gente evita: para onde foi o meu dinheiro? Não é para se julgar, é para ganhar consciência, é olhar seus gastos, suas escolhas do dia a dia e perceber o que foi prioridade sem você nem notar. Porque o dinheiro raramente some de uma vez, ele escorre
em juros por atraso que parecem pequenos, mas se repetem, em compras por impulso feitas no cansaço, em parcelamentos que começaram leves e terminaram pesados. Sozinhos, esses gastos parecem inofensivos. Juntos, explicam por que o ano terminou apertado, de novo. E os padrões sempre aparecem. Todo mês, o dinheiro acaba antes do mês. O 13º já nasce comprometido. A virada do ano vem com esperança, mas sem mudança real. Esses padrões não são fracasso, são sinais. Eles mostram exatamente onde você precisa ajustar para não repetir no próximo ano o que não deu certo em 2025. Porque quem não olha para trás não muda o caminho, apenas troca o calendário. E você não merece entrar em mais um ano carregando o mesmo peso financeiro. Antes de falar em planilha, investimento ou organizar o dinheiro, a gente precisa fazer o que quase ninguém faz: encarar a realidade. Essa é a sequência que separa quem só troca o ano de quem realmente muda de vida. Faça um raio-x honesto do seu ano financeiro. Tudo começa nesse momento. Antes de pensar em 2026, você precisa entender o que realmente aconteceu com seu dinheiro em 2025. Não é para se culpar, é para parar de se enganar. Quanto você ganhou, quanto você gastou e principalmente para onde esse dinheiro foi. Esse olhar revela padrões que passam despercebidos no dia a dia. Meses sempre apertados, decisões repetidas, escolhas automáticas. Sem esse diagnóstico, qualquer plano é só mais uma promessa vazia. Pare de deixar dinheiro escapar, essa é a parte onde você perde sem perceber. Depois de olhar o todo, vem o choque. Descobrir quantas oportunidades você perdeu sem saber. Dinheiro que ficou parado rendendo pouco. Benefícios que você tinha direito e não usou. Descontos, isenções, ajustes simples que poderiam aliviar seu orçamento. Aqui não estamos falando de ganhar mais, estamos falando de não perder o que já é seu. Muita gente trabalha duro, mas deixa dinheiro na mesa por falta de conhecimento e isso pesa mais do que parece no longo prazo. Agora é hora de mapear o presente. Onde seu dinheiro está agora? Parcelamentos longos, dívidas que consomem energia, compromissos que você assumiu sem perceber o impacto total. Ter clareza disso não é desconfortável, é libertador. Porque só quando você entende o que está te travando, consegue decidir o que manter, o que ajustar e o que precisa ser encerrado. Sem base financeira, não existe crescimento sustentável. Aqui falamos de coisas simples, mas fundamentais. Organização mínima, controle consciente e proteção contra imprevistos. Não é sobre enriquecer rápido, é sobre parar de viver no limite. Uma base bem construída traz algo que dinheiro nenhum compra: tranquilidade para tomar decisões melhores. Defina objetivos financeiros claros para o próximo ano. Depois de entender o passado e organizar o presente, finalmente faz sentido olhar para frente. Mas não vale meta genérica. Aqui, os objetivos precisam ter propósito. Por que você quer esse dinheiro? Para quando? Para mudar o que na sua vida? Objetivo claro transforma esforço em direção. Sem isso, qualquer caminho parece cansativo e você acaba desistindo no meio. Crie o seu sistema de dinheiro, um jeito simples, realista e possível de lidar com o dinheiro no dia a dia, que funcione nos meses bons e principalmente nos meses difíceis. Não é algo engessado, é um jeito de decidir melhor, com menos emoção e menos impulso. Porque quem depende só de força de vontade, desiste. Quem tem sistema, evolui. Essa é a virada real. Não começa organizando números, começa mudando a forma como você se relaciona com o dinheiro. Saiba que mudar exige método e não só vontade. O primeiro passo é encarar 2025 do jeito que ele foi. Antes de pensar em 2026, você precisa entender o que realmente aconteceu com o seu dinheiro no último ano. Quanto de dinheiro entrou na sua conta ao longo do ano? E aqui não é só salário, é tudo: rendas extras, bônus, trabalhos pontuais, qualquer valor que passou pela sua mão. Agora vem a parte que muita gente evita: quanto saiu? E principalmente, para onde foi? Quanto ficou com moradia, alimentação, transporte, lazer? E quanto foi embora em gastos que você nem lembra mais de ter feito? Esse momento costuma trazer um choque, e tudo bem, porque isso não é sobre se culpar, é sobre parar de se enganar.
Muita gente passa o ano inteiro acreditando que o problema é ganhar pouco, quando na prática o dinheiro está sendo mal distribuído, mal priorizado e mal acompanhado. E é exatamente por isso que esse passo é tão importante. Sem esse diagnóstico honesto, qualquer plano financeiro vira só uma promessa bonita. Você não muda a vida financeira com esperança. Você muda com clareza. Seja honesto agora. Esse passo, sozinho, já muda a forma como você enxerga seu dinheiro e abre o caminho para todas as próximas decisões. Você vai perceber que nem tudo foi gasto de forma consciente. Muita gente acredita que o problema é ganhar pouco. Mas, na prática, o que mais pesa são as pequenas perdas que passam despercebidas e, somadas ao longo do ano, viram um valor alto. Esse dinheiro não some de uma vez, escorre aos poucos em benefícios que você tinha direito e não usou. Vale alimentação que venceu, coberturas que você paga, mas nunca acessa, pontos e vantagens esquecidos que simplesmente expiraram. O dinheiro desaparece também quando o dinheiro fica parado do jeito errado. Saldo alto em conta, rendendo quase nada, enquanto os preços sobem todos os meses. Escolhas que parecem seguras, mas que no tempo fazem você perder poder de compra. E principalmente na desorganização, juros por atraso, multas por esquecimento, pagamentos duplicados, assinaturas que você nem lembra mais de ter feito, mas continuam sendo cobradas. Nada disso aparece como um grande erro no extrato, mas juntos esses vazamentos explicam por que o dinheiro nunca parece suficiente. E aqui vem o ponto mais importante. Isso não é sobre ganhar mais, é sobre parar de perder o que já é seu. Porque dinheiro desperdiçado não chama a atenção no dia a dia, mas pesa no fim do mês, no fim do ano e nas decisões que você deixa de tomar. Identificar esses vazamentos é um divisor de águas. É o momento em que você deixa de correr atrás do dinheiro e passa a fazer o dinheiro parar de correr de você. Depois de identificar para onde foi o dinheiro que sumiu sem você perceber, chega a hora de olhar para o que prende o seu dinheiro hoje. Porque uma parte do problema não está no que você gastou no passado, mas no que continua comprometendo o seu presente e o seu futuro. Parcelamentos longos são um bom exemplo. Aquela compra que parecia caber no orçamento, mas que vai te acompanhar por 12, 18 ou até 24 meses. Cada parcela parece pequena, mas juntas elas consomem sua renda mês após mês e reduzem sua liberdade de escolha. Também entram aqui os compromissos assumidos sem planejamento, contratos feitos na pressa, decisões tomadas no impulso, promessas que na época pareciam possíveis e hoje pesam no orçamento todos os meses, e existem as dívidas que vão além do valor. Não é só o número que preocupa, é a ansiedade, a sensação constante de estar correndo atrás, o medo de qualquer imprevisto. Esse custo emocional não aparece no extrato, mas ele drena energia, foco e tranquilidade. Por isso, ter clareza sobre o que está travando sua vida financeira não é desconfortável, é libertador. Quando você entende exatamente o peso que carrega, consegue decidir com mais consciência o que faz sentido manter e o que precisa mudar. Clareza vem antes de qualquer decisão e sem ela nenhuma mudança se sustenta. Depois de tudo que falei aqui, fica claro que não dá para pensar em crescimento enquanto você vive no limite. Antes de falar em investir, aumentar patrimônio ou fazer o dinheiro render, existe algo mais simples e muito mais importante: parar de sobreviver financeiramente. Isso começa com organização simples, sem planilhas complicadas, sem aplicativos difíceis, só clareza. Depois vem o controle consciente. Não é sobre cortar tudo ou viver se privando. É sobre escolher, decidir onde você quer gastar, em vez de chegar ao fim do mês sem entender para onde o dinheiro foi. E existe um ponto que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença: fazer uma reserva de emergência para se proteger contra imprevistos. Uma reserva mínima não é luxo, é o que te permite respirar quando algo foge do plano, porque imprevistos não avisam quando vão chegar, mas sempre chegam. Base financeira não traz status, não traz ostentação, traz paz. E é essa paz que muda tudo. Ela permite decisões melhores, menos ansiedade, fazer coisas por escolha e não por obrigação. Sem essa base, qualquer crescimento é frágil. É se estruturando que você sai do modo sobrevivência e começa de verdade a construir sua base de forma sólida. Agora faz sentido olhar para frente. Mas aqui vai um alerta importante: meta genérica não sustenta mudança.
juntar dinheiro, economizar mais, me organizar financeiramente. Tudo isso soa bonito, mas não funciona se não tiver significado real. Criar objetivos sem prazo vira sonho distante. Não é um dia, não é quando der. É uma data real. O que muda? O que vai ser diferente na sua vida quando você chegar lá? Mais tranquilidade? Menos ansiedade? Um plano que você vive adiando? Quando essas respostas não existem, o objetivo morre rápido, geralmente em fevereiro. Um objetivo claro é diferente. Ele tem motivo, prazo e significado. Por exemplo, quero juntar um valor específico até outubro para fazer aquela viagem que sempre adiei. Isso muda tudo. Objetivo claro transforma esforço em direção. Quem sabe onde quer chegar, não se perde no caminho mesmo quando o caminho aperta. Depois de definir objetivos claros, vem a pergunta que decide tudo. Como fazer isso funcionar na vida real? A resposta não é motivação, nem disciplina sobre-humana. É a forma como será feita e faz o dinheiro trabalhar a seu favor, mês após mês. Funciona assim. Quando o dinheiro entra na conta, a primeira atitude não é gastar, é separar. Separar o que é essencial, o que vai para seus objetivos e o que fica para você viver com liberdade. Cada real já nasce com um destino, antes mesmo de você pensar em usá-lo. Depois disso, vem o acompanhamento. Nada complicado, uma revisão rápida, uma vez por semana, só para saber se o caminho ainda faz sentido. Não precisa ser perfeito, precisa ser constante. E por fim, o ajuste. Porque a vida não é igual todo mês. Mês difícil, você adapta. Mês melhor, reforça seus objetivos. O sistema não te pune, ele se ajusta à sua realidade. É isso que faz a diferença e essa flexibilidade não te faz desistir no meio do caminho. Quem depende só de motivação desiste no primeiro aperto. Quem tem sistema continua mesmo quando o mês pesa. Sistema não é rigidez, é liberdade disfarçada de organização. E quando você chega aqui, entende, a virada financeira não acontece por acaso. Ela acontece porque agora existe um jeito de sustentar o que você construiu. Depois de criar um sistema que sustenta suas decisões, fica claro que a virada financeira não depende só do que você faz, depende também do que você para de carregar. Algumas atitudes precisam ficar em 2025. A primeira é a ilusão de que tudo vai melhorar sozinho. Não vai. Dinheiro não se organiza com o tempo. Ele se organiza com decisão consciente e ação prática. Outra coisa que precisa ficar para trás é a culpa sem aprendizado. Errar faz parte. O problema não é errar, é repetir o erro sem aprender nada com ele. Remoer o passado só consome energia que poderia estar sendo usada para mudar. Também é hora de abandonar a comparação com os outros. A vida financeira que aparece nas redes não mostra bastidores, contas nem preocupações. Cada pessoa tem uma realidade, um ritmo e um caminho diferente. A única comparação justa é com quem você era ontem. E talvez a mais difícil de deixar para trás, o medo de encarar os números. Ignorar não faz o problema desaparecer. Só adia a solução e aumenta a ansiedade. Encarar dá medo no começo, mas traz alívio depois. Quando você deixa essas atitudes no passado, abre espaço para escolhas mais conscientes, menos peso emocional e mais clareza para seguir em frente. Algumas coisas realmente precisam terminar ainda esse ano, para que sua evolução financeira finalmente comece de verdade em 2026. E agora você não está começando do zero, você está começando com consciência e isso muda tudo. É o ano da sua virada financeira e não acontecerá por mágica no dia 1º de janeiro. Acontece no momento em que você decide, com clareza e responsabilidade, não repetir em 2026 os mesmos erros que te travaram no ano de 2025. Acontece quando você para de empurrar decisões difíceis para depois. Quando escolhe encarar sua realidade financeira com honestidade, sem julgamento, mas também sem auto-engano. E acontece quando você entende algo fundamental. Organização financeira não é sobre cortar tudo ou viver se privando. É sobre ter mais liberdade de escolha em um cenário onde o dinheiro está mais caro, o crédito pesa mais e errar custa muito. Clareza sobre onde você está e maturidade para reconhecer o que precisa mudar. Amanhã, tranquilidade. A paz de saber que seu dinheiro está alinhado com suas decisões e não comandando sua vida. É da minha conta, suas finanças, suas decisões e seu futuro. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe essa decisão morrer aqui.
Curta este vídeo, se inscreva no canal e acompanhe a série completa. E escreve nos comentários qual atitude você não levará para o próximo ano. Porque a virada não começa no calendário. Ela começa quando você decide assumir o controle. Feliz vida nova!